Olá! Então, essa aula aqui dá continuidade aos processos de software. A gente vai entrar na tratativa do que são entregas incrementais e vamos falar um pouco do modelo espiral de Bowering e de Rational Unified Process, que dão base ou auxiliam o entendimento do que são entregas incrementais ou de processos que trabalham com entregas incrementais. Para próximas aulas nós tratarmos exclusivamente de processos, em cada aula um processo bem definido, ok? Então o que é uma entrega incremental? A ideia é que ao invés de entregar o sistema em uma única entrega, como o Cascata faz, a gente vai incrementalmente entregando, em iterações é o mais comum a gente dizer, vai entregando valor, vai entregando pequenas porções do software para que o cliente comece a utilizar, testar, a validar, tudo depende do momento e do modelo do projeto como um todo. O desenvolvimento e a entrega são distribuídos em incrementos, nos quais cada incremento entrega parte da funcionalidade necessária. Os requisitos dos usuários são priorizados e os requisitos de mais alta prioridade são incluídos nos primeiros incrementos. Poxa, professor, mas cadastro do tipo ou cadastro do estado civil não é um requisito de alta prioridade. Tá, mas se o cadastro do cliente é um requisito de alta prioridade e a base do cadastro do cliente necessita de cadastro de estado civil, você vai colocar junto em um incremento este cadastro, ok? Mas a questão é priorizar junto ao cliente quais são os pontos principais, os de maior prioridade, necessidade e emergencialidade do negócio dele, que precisam ser tratados para na implementação, no planejamento dos incrementos, você iniciar com estes requisitos. Os requisitos podem ser também de ordem, a priorização pode ser relacionada à tecnologia. Vamos colocar primeiramente aqueles que dependem de uma avaliação de tecnologia, pode ser que sim. Vamos desenvolver para a web, qual é a tecnologia a ser usada? Vamos desenvolver para mobile, a gente ainda não tem na nossa equipe ninguém que desenvolve mobile. Nós não temos um software mobile. Qual vai ser a tecnologia que vai ser adotada para que durante a implementação nós tenhamos possibilidade de contratação, tenhamos suporte e também que tenha continuidade, por exemplo. Então, você vai priorizar os incrementos e as atividades em cada incremento baseado em uma série de prioridades tratadas junto ao cliente. Assim que o desenvolvimento do incremento é iniciado, os requisitos são congelados, mas os requisitos dos incrementos posteriores podem continuar a evoluir. E aqui que mora o que eu diria para vocês. Eu gosto das entregas incrementais e eu penso nelas de duas maneiras. O que eu mais gosto é o contato rápido, o feedback rápido do cliente, e ele já está recebendo porções do software. Gosto porque o cliente vai ficando satisfeito. E o segundo ponto é que eu não preciso tratar de todos os requisitos e aprofundar tudo que eu tenho que aprofundar em requisitos antes das implementações. Isso me dá possibilidade de eu ir desenvolvendo o software e conhecendo cada vez melhor o negócio, conhecendo cada vez melhor os requisitos e então ir escrevendo um software mais maduro e mais estável baseado nos requisitos que estão amadurecendo à medida que eu os estudo. Eu, minha equipe, quem quer que esteja trabalhando naquele projeto. Então, o desenvolvimento e entrega incremental. O desenvolvimento incremental é o desenvolvimento do sistema em incrementos e avalia cada incremento antes de proceder ao desenvolvimento do próximo. Então, a gente cria, vamos dizer que o teu incremento vai ser semanal. Então, primeira coisa, o que a equipe vai desenvolver nessa semana? Entra a priorização. Dá tempo para desenvolver uma semana? Não adianta você dizer que vai desenvolver um módulo inteiro financeiro em uma semana, que não vai. É o cadastro de clientes, ou 8 cadastros base para que depois, na próxima incremento, o cadastro de clientes funcione. Dessa maneira. Assim que você termina o incremento, você avalia se tudo correu bem, se tudo foi entregue, faz todos os testes, ou teu cliente avalia, testa e aceita, aí você pode planejar e começar o próximo incremento. A abordagem geralmente é utilizada em métodos ágeis, então os desenvolvimentos incrementais são inseridos nos métodos ágeis. E a avaliação é feita por representantes do usuário cliente. Eu falo aqui o cliente, mas é isso, né? Depende do tamanho do software, do tamanho do negócio. O representante do cliente, que é o gestor do RH, do recursos humanos, que é o que conhece todo o processo, é ele que pode estar avaliando e aceitando cada uma das entregas incrementais.
A entrega incremental, então, é a implantação do incremento para o usuário final. Ah, professor, mas se no primeiro incremento eu fiz só a modelagem e análise básica de dados iniciais. Pode ser? Pode ser. Não tem entrega para o usuário final, mas pode ter uma apresentação. Tá? A avaliação mais realística sobre o uso prático, quer dizer, a cada entrega, o teu cliente vai fazendo o uso prático do software e vai te dando feedback, vai te dando retorno. Eu não preciso implementar 8 meses de software, entregar 85 telas diferentes, das quais 15 são super complexas, de uma única vez, e o usuário começa a usar e não sabe nem por onde usar. Entreguei 3 cadastros nessa semana. Ele usa os 3 cadastros, já te diz que está ok, opa, esquecemos alguma coisa, ele esqueceu de nos colocar alguma coisa, nós esquecemos alguma coisa, e assim você vai conseguindo fazer um uso prático, realístico do software e o crescimento dele, da implementação, vai sendo natural. É difícil de implementar para sistemas substitutos devido aos incrementos possuírem menos funções do que o sistema está sendo substituído. Isso é uma questão, se eu vou fazer uma modificação, uma migração de tecnologia, por exemplo, de um sistema legado já existente para o novo sistema, eu já tenho um conjunto de funcionalidades lá disponíveis para o cliente. Como é que eu substituo? Tem cliente que não aceita, ou você substitui 100% ou não. Por experiência, eu diria que uma das formas mais fáceis de fazer essa migração, usando incrementos, é negocia com o cliente quais partes podem começar a ser desenvolvidas, que são base, e para que o teu cliente comece a se habituar a usar 2 sistemas. Desenvolvi meia dúzia de cadastros base, tira do sistema antigo esse acesso a essas funcionalidades e eles só estão disponíveis no sistema novo. Pode chegar um momento que o teu cliente comece a reclamar, pô, mas eu tenho que ficar tendo esse trabalho, vai para lá, vai para cá. Essa é a grande dificuldade de implementar para sistemas legados que deverão ser substituídos. Então, como é que funciona a entrega incremental? Define-se esboço de requisitos, quer dizer, visão geral de requisitos, compreende-se, lembra que tem aquela análise prévia de viabilidade. Define-se um esboço dos requisitos, não aprofundo todos os requisitos, mas ainda assim eu tenho que escrever boa parte deles. Atribui-se os requisitos aos incrementos. Eu posso planejar uma série de incrementos. Imagina que a gente previu lá 80 incrementos, são 80 quinzenas. É muito tempo. Eu não vou atribuir requisitos a todos esses incrementos, mas eu posso fazer algumas prévias dos primeiros incrementos para daí melhorar essa análise a cada início de novo incremento, os requisitos vão ser implementados naquele incremento ou não. Projeta-se a arquitetura do sistema, isso não tem como, né? Se eu vai ter desenvolvimento mobile, eu não posso deixar para projetar a arquitetura de segurança no final do sistema. Eu tenho que iniciar já com um projeto de arquitetura, como é que vai se dar, por exemplo, transporte vai ser por JWT, token, geração de token, ou AUT, vamos usar um serviço de autenticação de terceiro e assim por diante. Eu tenho que projetar isso inicialmente. Aí começam-se o desenvolvimento dos incrementos, ok? E, tá vendo? Passa daqui para cá. A validade de cada incremento finalizado. A gente já vai falar de janelas de incremento, como é que a janela de tempo é definida, mas se eu definir 10 dias, uma semana, 15 dias, a cada incremento finalizado eu tenho a validação dele. Integro os incrementos, porque pode ser que este novo incremento esteja sendo desenvolvido como um módulo inicial à parte, e daí eu valido, está tudo ok, mas eu tenho um ponto de integração que preciso fazer. Um incremento inteiro pode ser um ponto de integração. Valido o sistema com o cliente, implanto daí sim o incremento. Depois que sai do teste, todo mundo dá o ok, eu coloco ele no ar para uso real. Ah, professor, mas a única coisa que aparece do que foi num determinado incremento foi que aparece para o cliente final é uma mudança de mensagens de tela e outras atividades daquele incremento não têm uma visão para o usuário. Talvez seja uma melhoria da infraestrutura ou da arquitetura do software, tudo bem. Mas você tem a entrega, como eu falei, uma apresentação do que foi feito e também se houve alteração no produto final, por mais que ele tenha 3 cadastros, mudou algumas telinhas, entrega lá para o cliente e deixa ele usar. Isso
volta para o desenvolvimento do incremento, fica nesse ciclo, gerando vários incrementos, até que você tenha um sistema completo. Ah, professor, não é completo, mas que você tenha pelo menos o projeto daquele sistema, naquele ponto entregue para o cliente. Daí você pode fazer um novo projeto para novos requisitos, novos módulos e assim por diante. Quais as vantagens de entregas incrementais? Tem vantagens? Tem. Os valores podem ser entregues ao cliente junto com cada incremento. Então, se é uma produção de terceiro, se é um contrato, você pode ir cobrando incrementalmente. Então, os valores podem ser entregues. Aqui os valores têm duas conotações. Ou os valores do custo, né, de cobrança do cliente. Você pode ter feito um contrato onde você negocie pontos de função por incremento, entrega aqueles pontos de função e recebe, e o valor que o cliente quer ver. Quer dizer, eu estou entregando valor a cada incremento para o cliente. Eu estou entregando algo funcionando para a cada incremento para o cliente. Então, funções do sistema ficam disponíveis mais rapidamente para que ele comece a utilizar. Os primeiros incrementos agem como protótipos. Pode ser que eu, nos primeiros incrementos, não consiga entregar um alto valor, mas eu já consigo ter um feedback da prototipação ou até de um ajuste do processo do cliente enquanto ele usa aquele esboço do meu software, aquele esboço inicial, que vai ajudando a deduzir requisitos para incrementos posteriores. Ele traz menor risco de falha geral no sistema, com certeza, né? Passe 8 meses desenvolvendo o implante para ver se não tem um risco de falha geral. Eu já falei várias vezes, cliente não quero mais, mudou tudo. Ah, vai ser muito caro reconstruir. Às vezes o cara, eu já vi acontecer. Tá aqui, ó. Nós negociamos, você entregou o que nós negociamos, mas agora não me serve mais. E os serviços mais prioritários do sistema tendem a ser mais testados, porque eles começam a implementação mais cedo e eles vão sendo reutilizados, melhorados à medida que o sistema vai crescendo e o teu usuário vai usando ele com mais frequência. Mas eu posso ter problemas de entrega incremental? Posso. Eu vou dizer para vocês que eu não concordo com todos aqui, mas a maioria dos sistemas requer um conjunto de funções básicas que são usados por diferentes partes dos sistemas. Qual que é o problema disso? É que como os requisitos não são definidos em detalhes até que o incremento seja implementado, pode ser difícil, identificar funções comuns que são necessárias a todos os incrementos. Pode acontecer. Mas eu vou dizer que isso aparece rapidinho. No primeiro, segundo, terceiro incremento, talvez no terceiro incremento você já identifique essas funções comuns, que pode ser tanto de infraestrutura lá da tua aplicação, da parte arquitetural de classes que devem ser desenvolvidas para ser utilizado em todo o sistema, como uma funcionalidade que deveria ser desenvolvida já no início para dar suporte a todo o restante do uso do sistema, ou a boa parte do uso do sistema, que não foi priorizada inicialmente junto ao cliente. Mas isso resolve-se rápido. E a essência dos processos interativos é que a especificação seja desenvolvida em conjunto com o software. Quer dizer, à medida que eu vou implementando, desenvolvendo o software, eu vou desenvolvendo esta especificação, eu vou melhorando a escrita dos requisitos, eu vou documentando ou modelando partes do software. Quer dizer, eu não tenho uma modelagem inicial. Se eu comparar direto ao Cascata, talvez essa seja a colocação, né, do Ian Somerville a respeito de um problema. Se eu comparar direto com o Cascata, eu tenho todo o modelo, toda a especificação antes, mas se ela não prevê mudanças, eu posso chegar a ter ela rapidamente obsoleta e não estar em consonância com o que deve ser realmente implementado. No entanto, esta pode entrar em conflito com o modelo de aquisição de muitas organizações. Aí sim, isso pode ser um problema. Modelo de aquisição. Tem muita organização que necessita, né? Nas quais a especificação completa do sistema é parte do contrato do desenvolvimento. Pode acontecer? Pode. Instituições públicas que talvez não consigam fazer uma especificação por pontos de funções. Existem várias formas de contratar software. Eu posso fazer uma aula especificamente sobre modelos de contratação de software baseado em como que o processo de desenvolvimento vai correr. Mas eu já adianto que se a instituição não pode contratar por pontos de função, por exemplo, por horas às vezes é complicado, porque senão fica subjetivo. Você tem que ter uma mensuração, você tem que ter uma métrica. Então, se a
instituição não pode contratar por pontos de função, que é uma métrica interessante e funciona. Ela vai ter que especificar inteiro o sistema e fazer, por exemplo, uma licitação para que alguém chegue e diga, olha, eu consigo atender a todas as especificações e o melhor preço ganha de quem atende todas as especificações. Sai caro, eu já vi isso acontecer numa empresa grande. Foram quase 3 anos, mais de 2 anos só de especificação de tudo, toda hora mudando, toda hora entrando novos requisitos, alterações de negócio, alterações do governo, até que chegaram no momento e falaram, agora dá para contratar. Mas ainda assim tinha um adendo de um pacote de horas para customizações. Por quê? Porque é muito difícil para algumas instituições realmente poder trabalhar incrementalmente, ou questões legais ou questões de gestão do negócio que não permite que isso aconteça. Talvez hoje, com algumas formas mais modernas de pensar a contratação, a gente consegue dar voltas a isso, consegue trabalhar daí aplicando os modelos incrementais na contratação de software entregues por terceiros. Muito bem, aqui a gente vai falar de um cara chamado modelo espiral de Bowen. O que ele tem a ver com incremental? Ele foi um dos primeiros a pensar em algo cíclico, ele criou um modelo, na verdade ele dá a base para os processos, ele não é um processo em si, ele criou um modelo que deu a base dos processos pensarem em como trabalhar de forma incremental. Então, o processo ele vai ser representado como uma espiral ao invés de uma sequência de atividades. Cada loop, cada volta na espiral representa uma fase inteira do processo. Não existem fases fixas como a especificação inteira do projeto, todos os levantamentos de casos de uso e de requisitos. O projeto inteiro, não existe. Os loops na espiral são escolhidos de acordo com a necessidade, o momento. E os riscos são avaliados explicitamente e resolvidos no decorrer do processo. Como assim? Aqui tem um desenho dele. Então, o modelo espiral, o desenho dele aqui, a ideia é que ele saísse lá do meinho, tá vendo aqui, ó, e passe por várias fases, mas à medida que você vai... Aqui a gente consegue pensar como se fosse incrementos, né? De forma cíclica. Ele criou uma espiral porque eu começo pequenininho e vou crescendo. Vou fazendo uma espiral aumentar. Então, eu posso sair do plano de requisitos e plano de ciclo de vida, a revisão seria um ponto final, passo por análise de risco, um protótipo, conceito de operação e veja como vai crescendo. Então, se eu sair daqui, início da análise de requisitos, prototipação, conceitos de operação, já deu para implementar, não deu? Começa um planejamento, plano de ciclo de vidas, faço uma revisão, faço mais uma análise de requisitos, aumento a análise de riscos, insiro ou não essas outras etapas aqui em cada espiral, em cada ponto da espiral. Vou melhorando o meu planejamento, crio novos protótipos, faço simulações, melhoro os requisitos, valido os requisitos, planejo, analiso, começo a implementar e assim eu vou. Vou aumentando as minhas fases, não pode ser torto desse jeito, né? Até que eu tenha um valor final lá. Ele não descreveu necessariamente a implementação e entrega incremental, mas ele deu essa base, essa compreensão, esse entendimento inicial que poderia ser desenvolvido desta maneira. Então, os setores do modelo os setores do modelo espiral, eles fazem a definição de objetivos, onde são identificados os objetivos específicos de cada fase, como se fosse um incremento. Faz-se uma avaliação e redução de riscos, sempre a cada fase é uma nova análise. Então, os riscos são avaliados e atividades executadas para reduzir os principais riscos. Existe o desenvolvimento e validação, então implementa-se algo naquela fase, faz-se a validação junto ao cliente. Um modelo de desenvolvimento para o sistema é escolhido, pode ser qualquer um dos modelos genéricos, e aqui então poderia entrar um processo específico. E o planejamento, as fases ali que ele identifica no espiral como planejamento, é a revisão e a próxima fase da espiral planejada. Quer dizer, planejamento é constante, a cada início de nova espiral ou final da anterior, eu começo o planejamento da próxima e assim eu vou. Posso planejar 3 para frente? Sim, você tem um planejamento de curto prazo que é para a implementação de uma fase, ou de uma espiral, ou de um incremento, o nome que você quiser utilizar.
Mas o gestor do projeto pode pensar mais a longo prazo e fazer um planejamento maior também. Então ele pode estar, até porque se você tem um papel de gestor, alguém na tua equipe que faz realmente a parte de gestão e não precisa estar se envolvendo com a atividade executora de implementação, ele pode estar, enquanto uma das atividades de um incremento pode ser um planejamento, aprofundamento de requisitos, certo? Aí nós temos um cara chamado Rational Unified Process. Na verdade, o Rational nasceu do Unified Process, que é o processo unificado. A Rational foi lá e melhorou esse e tornou comercial lá na década de final de 90, início dos anos 2000, tornou isso mais comercial e o nome ficou mais atribuído ao RUP, ao Rational, do que a simplesmente Unified Process. Então é um processo genérico moderno, ele dá um bom entendimento, ele é genérico porque ele não descreve também fases rígidas, ele dá uma visão geral de como seria o trabalho incremental. Ele cita muitas boas práticas, tá? Então ele é derivado do trabalho em UML e processos associados. O UML é a diagramação, certo? Reúne aspectos de 3 modelos genéricos discutidos previamente, que a gente já falou, prototipação, até mesmo cascata, o modelo espiral. E é geralmente descrito por 3 perspectivas. Uma perspectiva dinâmica, que mostra as fases no tempo, tem uma linha de tempo. Uma perspectiva estática, que mostra atividades do processo, que descreve cada atividade o que ela faz, mas sem necessariamente colocar nessa linha do tempo. E uma perspectiva prática, que sugere as boas práticas. Então, as fases do Rational Unified Process são: concepção é uma fase inteira, elaboração é uma fase inteira, construção é uma fase inteira, transição é uma fase inteira. E cada interação pode incluir, interação de fase, pode incluir todas essas grandes fases. Poxa, professor, parece cascata aqui. Essa visão é estática, certo? Ela vai dizer o que cada uma dessas fases faz. Das fases colocadas no tempo, esse gráfico é chamado de gráfico baleia. Ele é conhecido como o diagrama baleia do RUP. Então vejam, cada fase, a fase de concepção, de elaboração, de construção e de transição, elas podem englobar várias atividades diferentes. Então, concepção, os criadores, aí, os pensadores do RUP primeiro pensaram: ela vai acontecer no tempo mais ou menos assim, eu não consigo na fase de concepção implementar muita coisa. Tanto que a implementação tem só, olha aqui em amarelo, só um pedacinho dela prevista de acontecer na fase de concepção. Então, é como se eu tivesse uma interação grande inicial, onde eu faço uma modelagem de negócio maior, eu aprofundo os requisitos inicialmente de forma maior, faço uma prévia, uma análise inicial, começo alguma implementação, talvez, de levantamento de tecnologia, faço alguns testes iniciais, tanto de negócio quanto de implementação. Implantações mesmo, ele não prevê como existentes nessa fase. O gerenciamento de configuração e mudança, nós temos aulas sobre isso específicas, sobre a gestão de configuração. Começa aqui porque eu começo a ter artefatos gerados aqui, certo? Documentação. O gerenciamento do projeto acontece aqui, acontece meio que de forma linear, ele não decai nem aumenta muito em cada uma das fases. E a gestão do ambiente de trabalho, de tanto tecnológico quanto de recursos humanos ou financeiros, acontecem em paralelo aqui junto ao gerenciamento do projeto. Então ele vê que ele pensa que a elaboração não tem muita implementação, a concepção, perdão, que na fase de elaboração a modelagem começa a diminuir, os requisitos começam o esforço, esse tamanho do gráfico aqui, da curva, é o esforço. Começa a se diminuir o investimento em melhorias de requisitos, começa a se aumentar o investimento em tempo de implementação, os testes continuam em um nível não muito alto, eles vão só começar a ser muito mais altos lá na fase de transição. Algumas implantações ocorrem, a gerência de configuração só vai aumentando, porque cada vez aumentam-se mais os artefatos, e como eu já falei dos dois últimos atividades, gerenciamento de projeto e ambiente, continuam estáveis. E daí lá na construção, que seria a implementação em si, algumas atividades começam a diminuir. Isso ainda, por que ele é genérico? Porque, como eu falei, se eu pegar um processo ágil igual ao XP,
ou que determina um monte de questões mais objetivas, ou o Scrum, que é um gerenciamento de projetos, eu posso aplicar tudo isso daqui, cada uma dessas atividades, em uma interação toda. Eu posso ter uma melhoria da modelagem de negócio, requisito. Tanto que aqui a fase de construção meio que mostra isso, né? Então, o grande mote estaria que cada interação, aqui está vendo, ó, interação de construção 1, 2, 3, interação de elaboração 1, 2. O Rupi tenta mostrar essas fases numa linha de tempo, mais por uma questão teórica, eu diria, do que dizer assim, rigidamente, você deve investir mais tempo em modelagem de negócio. Pode ser que não. Essa é a questão. Ele é mais um orientativo, por isso que é um processo genérico, e nos dá uma visão boa justamente disso daqui, ó, aqui embaixo. Janelas de interação. E é isso que é o grande pulo do gato aí com os processos incrementais. Então, fases do Rupi, como eu já falei. A concepção, que estabelece o business cases para o sistema, onde você investe um tempo modelando e entendendo o negócio. A elaboração, que desenvolve o entendimento de extensão do problema e da arquitetura, onde você passa um pouquinho mais de tempo planejando, continua mexendo no negócio, mas já tem implementação. A construção, que realmente projeta e programa e testa o sistema, que seria a fase maior. Se você dá uma olhada aqui, a fase maior é a de construção, pensando no tempo, no espaço de tempo. E a transição, que implanta o sistema no seu ambiente de operação. Só que eu tenho implantação aqui de transição, ó, desde a fase da construção. Quer dizer, constantemente eu posso estar implantando, como eu já comentei, dos incrementos de entrega incremental. O que tudo isso quer dizer? Quer dizer que o Rupi é mais uma apresentação teórica de um processo que pensa incrementalmente. Não está dizendo para você, não, você não comece a fazer a implementação na fase de concepção, vamos chamar de concepção. Então o cliente não quer saber, olha, estou na fase de concepção, ainda não vou implementar. Não é isso, né? É um orientativo para que você gerencie bem, que você faça o teu processo de desenvolvimento trabalhar de forma adequada. E aí entra o que é legal, iterações do Rupi. Então, as interações intrafase, cada fase é iterativa aos resultados desenvolvidos incrementalmente. O que isso quer dizer, professor? Deus o livre. Quer dizer que a cada incremento, a cada janela de tempo que a gente definiu como, nessa semana nós vamos trabalhar essas atividades, eu tenho uma intrafase, uma avaliação da fase anterior, dessa que está terminando. Ela serve de entrada para se tomar decisões e planejar a próxima interação da próxima fase. E isso vai sendo feito de maneira incremental. E a interação interfase, como mostrado pelo loop no modelo do Rupi, loop lá do espiral, o conjunto de todo de fases pode ser executado incrementalmente. Vamos voltar lá para a janelinha? Mais para a baleia? Quer dizer, ó, dá uma olhada aqui embaixo, né? Incrementalmente, cada bloco desses significaria um incremento. Então, eu tenho mudanças de fases, de grandes fases ou interações de atividades em cada incremento, de acordo com a necessidade do planejamento daquela interação. Modelagem de negócio significa que os processos são modelados por meio de casos de uso no negócio. Aqui ele cita um pouco das ferramentas. Requisitos, atores que interagem com o sistema sendo identificados. Análise de projeto, um modelo de projeto é criado, documentado, modelos de arquitetura, de componentes. Então, pego o AML e vou desenhar. Implementação, a implementação em si, né, os componentes são implementados e estruturados em subsistemas de implementação, codifico os módulos, implanto. O teste, que é interativo, a cada novo incremento eu entrego um teste, eu faço um teste. A implantação, que é um release, né, a cada vez eu lanço um novo produto. Como ele nasceu em uma época também que a entrega contínua não era uma prática muito grande, sistemas web ainda não existiam em sua plenitude, como existem hoje em todo canto os sistemas web. Então, pensava-se em implantação cada novo release, cada nova versão do software. Eu posso ter hoje incrementos que trabalham nas atividades, mas ainda assim, todo dia, se uma tarefa de um incremento que levou 3 horas para o desenvolvedor fazer, terminou, passou pelo teste unitário, pode ir para o ar. Ou pode ir para a área de teste se o usuário lá, na segunda-feira foi feito, na terça o usuário deu ok, no dia seguinte está implantado. Isso pode acontecer de forma automatizada, tá? Por isso que eu não quero me ater muito ao Rupi nessas questões, porque ele talvez esteja, ele é genérico e pensa num modelão
algumas partes não são engessadas, mas teóricas demais. Eu quero tratar mais aprofundadamente os fluxos de trabalho nos processos mais não genéricos. Tá? O gerenciamento do projeto, que tem que acontecer durante todo o tempo, daí entram as boas práticas, gestão de risco, gestão de recursos, gestão de contrato, tudo depende do projeto. E o meio ambiente, o workflow, esse fluxo, está relacionado com a disponibilização de ferramentas apropriadas para a equipe de desenvolvimento, a tecnologia, ferramentas usadas. Por exemplo, vamos usar o que para gerenciar as issues e o código-fonte? É Git num repositório GitLab. Isso é o ambiente. E tem que ser gerenciado durante todo o tempo. Então, boas práticas do Rupi. Desenvolver iterativamente, incrementalmente. Essa é como eu já falei, é o nosso pulo do gato. Planejar incrementos baseando-se nas prioridades do cliente, como a gente já falou lá nas entregas incrementais, e entregar as de alta prioridade primeiro. Gerenciar requisitos tem que ser boa prática. Como se gerencia requisitos? E é uma boa prática porque, se você pensar no Cascata, ele não faz gerenciamento de requisitos. O Cascata prevê uma análise, aprofundamento dos requisitos, escreve-se tudo e pau implementar. O gerenciamento de requisitos tem a ver com mudou o requisito, revalida, associa o requisito. Eu não implementar, de repente, numa interação, eu não consegui implementar um grande requisito, um caso de uso inteiro. Dependendo do processo que a gente utilizar, o Scrum diz que você tem User Stories, Epic Stories, são grandes histórias muito grandes. E daí tem os pequenas tasks de cada user story que deve ser implementado. Então pode ser que eu não pegue um caso de uso ou uma user story e implemente inteira no incremento. Aí eu preciso do quê? Gestão, gerenciamento de requisitos. E o Rupi traz isso como uma boa prática. Como se documentam os requisitos e como se mantém os registros de mudança desses requisitos. E a utilização de arquiteturas baseadas em componentes. O Rupi prega muito a componentização ou modularização do sistema. Organizar a arquitetura do sistema como um conjunto de componentes reusáveis. Aí a gente pode falar daí tecnicamente, eu não vou tratar disso nas aulas de processo, mas se a gente fosse para as aulas mais técnicas, de arquitetura, camadas, componentes de reutilização distribuídos, APIs, tudo isso o Rupi prega como boas práticas. A modelagem visual, ele prega que é interessante, como eu sempre digo, dependendo do livro do Rupi, eu vou deixar para vocês aí na descrição um livro muito bom sobre processo unificado. Lá esse autor fala muito, e eu gosto de falar muito sobre isso também, eu replico isso muitas vezes há muitos anos. A modelagem e criar documentos visuais, modelar com ML, é o necessário para que não seja burocrático, que não vire documentação por si só, e sim que ele auxilie em representações de visões dinâmicas e estáticas do software, mas para a compreensão do que deve ser desenvolvido ou para alguma documentação necessária de pontos críticos do negócio que talvez não sejam bem compreendidos por todos que forem a trabalhar naquele projeto. Por quê? Porque senão eu vou ficar fazendo modelos, diagramas de classes de 800 classes, 500 classes, escrever diagramas de sequência para todo e qualquer CRUD do meu sistema desnecessariamente. Ok? Verificar a qualidade do software, ele prega muito isso. O Rupi tem como boas práticas testes unitários, testes de integração automatizados, testes de carga e assim por diante. Então, garantir que o software atenda padrões também de qualidade organizacional, tanto em relação à tecnicidade do software quanto ao atendimento de requisitos. E o controle de mudanças de software, que ele prega muito forte, certo? Gerência de mudanças. Nós temos uma aula só sobre gestão de mudanças, o que é GCS, e aí vai entrar versionamento também, e assim por diante. Ok? Pontos importantes, finalizando a nossa aula. Os processos, finalizando essa visão toda geral de processos de software. Próximas aulas a gente entra em processos específicos, detalha cada um dos processos. Os processos devem incluir atividades para lidar com mudanças. Lembram que eu falei? É o que deve entrar na cabeça de um gestor e de um implementador. Mudanças ocorrem, nós temos que aceitar e saber como lidar, gerenciar.
o que pode envolver uma fase de prototipação, que ajuda a evitar más escolhas nos requisitos e no projeto. Os processos devem ser estruturados para evolução e entrega iterativa. Então, eu tenho que aceitar e tenho que saber gerenciar a mudança. Eu tenho que trabalhar de forma iterativa, eu tenho que trabalhar incrementalmente, então eu tenho que definir janela de tempo de trabalho. Para que as mudanças possam ser feitas sem causar problemas no sistema como um todo. Quer dizer, mudanças que ocorrem podem alterar requisitos, mas necessariamente não foram implantadas ainda, não houve grandes problemas, grandes riscos de custo alto. Ou eu recém implementei algo que houve uma mudança, então a alteração não vai trazer também grandes prejuízos. O RUP aqui é um modelo de processo genérico. Moderno por quê? Porque ele prima justamente por iteratividade, por gestão de mudanças. Organizado em fases: concepção, elaboração, construção e transição, mas que separa as atividades, requisitos, análise e projetos. Então, nos próximos aulas que a gente vai falar sobre processos específicos, a gente vai ver como cada um deles trata essas boas práticas, essas visões teóricas de como se deve conduzir o processo de gestão e construção de um software. Ok? Nos vemos nas próximas aulas.